Señor crucis de mí. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, e São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste mês de maio, pessoalmente, e cada um na sua paróquia, com o grupo de fiéis que atendem, que dependem dele, todos nós estamos preocupados e estamos interessados em crescer nessa devoção a Nossa Senhora e fazer que os nossos fiéis também cresçam. E por isso é lógico que o nosso recolhimento também tenha essa finalidade, esteja dedicado a pensar, a refletir, a aumentar o nosso amor a Nossa Senhora. E o tema é um tema, diríamos, central na vida de Nossa Senhora, é contemplar Maria como Mãe de Deus e Mãe Nossa. E pensava, nesta primeira meditação, sim, dedicá-la a ver como Maria é Mãe de todo o povo cristão, mas como especialmente Nossa Senhora é Mãe do sacerdote. E começamos citando, contemplando duas cenas da vida de Nossa Senhora. Diríamos que são como que dois marcos muito claros. Nazaré e o Calvário. Em Nazaré, Maria conhece a sua vocação e a sua missão na terra, ser Mãe de Deus. O anjo lhe transmite a mensagem da parte de Deus, esses 3 versículos que mudaram completamente a vida dela e mudaram também a vida de toda a humanidade. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será santo e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 33 anos depois, Maria está ao pé da cruz em que seu filho está morrendo. E aí ouve uma voz, a voz de Cristo, débil, entrecortada, que lhe diz essas palavras, enquanto olha para João: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Quantas vezes temos lido e meditado estas palavras? E o que Maria captou, percebeu? Percebeu que talvez ela estava se perguntando: bom, a minha missão, a missão que eu recebi em Nazaré, muito tempo atrás, está terminando. Cristo já está consumando, cumprindo, levando até o fim a sua missão de Redentor. E aí ouve essas outras palavras que novamente
dá um sentido à sua vida aqui na Terra. Ser mãe daqueles que, pela morte de Cristo na cruz, nós seríamos resgatados, nos tornaríamos filhos de Deus. E com todo direito, nós podemos dizer que Maria, portanto, é mãe de Deus e é mãe nossa. E se ser mãe de Deus é a grande honra e dignidade de Maria, ser os seus filhos é também para nós a nossa grande honra, depois da nossa filiação divina. E a partir desse momento, então Maria continuará a sua missão materna com aqueles que estão à sua volta. Com todos os cristãos, primeiro com os apóstolos, com as mulheres, com os discípulos. Mas em que consiste essa missão? Há umas palavras da Constituição Dogmática, Lumen Gentium, do Concílio, que esclarecem essa missão. Quando nos diz que Maria, padecendo com ele, quando agonizava na cruz, cooperou de modo singular com a sua fé, esperança e ardente caridade na obra do Salvador, para restaurar nas almas a vida sobrenatural. É por esta razão nossa mãe na ordem da graça. Uma primeira ideia, que consiste essa missão? É mãe na ordem da graça. Trata-se de restaurar nas almas a vida sobrenatural, conduzi-las ao céu. E continua, esta maternidade de Maria perdura sem interrupção desde o consentimento que fielmente deu na anunciação e que manteve inabalável junto à cruz até a consumação eterna de todos os eleitos. De fato, depois de elevada ao céu, cuida com amor materno dos irmãos de seu filho que entre perigos e angústias caminham ainda na terra até chegarem à pátria bem-aventurada. Então, e essa tarefa de cuidar, de restaurar a vida espiritual dos fiéis, dos discípulos, dos cristãos, continua. E esta é a missão dela com todos os. Cuidar, como diz aqui este verbo da Lumen Gentium. Pensando nesta maternidade de Maria, talvez poderíamos fazer uma semelhança, uma associação, que assim como lemos na Epístola aos Efésios, que de Deus Pai procede toda a paternidade nos céus e na terra, poderíamos dizer que, da mesma maneira, a maternidade de Maria é modelo e exemplo de toda maternidade aqui na terra. Primeiro porque Maria cuidou, foi mãe de Cristo, Deus e homem verdadeiro. E o mesmo cuidado que teve com seu filho, com Cristo, é o cuidado que dedica a todos os seus filhos que recebeu na cruz, a todos nós. Por isso é que nós devemos sentir-nos muito firmes, muito seguros, porque Maria cumpriu perfeitamente a missão que Deus lhe tinha encomendado de ser mãe de Cristo. E com essa mesma perfeição, com esse mesmo cuidado e com a mesma dedicação, ela cuida de cada um de nós. E essas palavras nos sugerem que nós somos seus filhos. E filhos, né, assim como ao pensar na filiação divina,
somos filhos de Deus. Pensamos, ou vai muito unido a esta ideia, a infância espiritual. Somos filhos pequenos. Porque até a melhor maneira de ser filhos, de sentir-nos necessitados do Pai, quando somos pequenos, quanto menores, melhor ainda. Também nós somos filhos pequenos diante de Maria, filhos pequenos. E assim, desde essa perspectiva de filhos pequenos, que nós devemos colocar o nosso trato, o nosso relacionamento, a nossa devoção com Maria. Nas palavras, dizíamos, eis aí o teu filho, estão compreendidos todos os homens. Mas, se nos voltamos a essa cena do Calvário, são palavras que foram ditas a João, que estava ali presente. João, o homem fiel, o único apóstolo que tinha acompanhado Maria e as outras mulheres, tinha acompanhado Cristo até o fim, valente, forte. Esse discípulo amado que, naquele momento, era sacerdote. Na última ceia, com as palavras de Cristo, depois da consagração, fazei isto em memória de mim, celebramos, e assim aconteceu, a instituição do sacerdócio. João era sacerdote naquele momento. Por isso, nós podemos dizer que Maria é mãe de todos os cristãos, mas principalmente é mãe dos sacerdotes. É como se, naquelas palavras de Cristo na cruz, lhe dissesse: cuida dos meus filhos e cuida especialmente dos sacerdotes. Assim como ela, dizíamos, cuidou, em primeiro lugar, dos apóstolos, dos discípulos, dos primeiros cristãos. E por que podemos dizer, são umas palavras, ou realmente há um fundo de realidade, de verdade nisso, de que Maria é especialmente mãe dos sacerdotes. Maria, dizemos que é especialmente mãe dos sacerdotes, porque Maria é mãe de Cristo, sacerdote, e nós participamos de um modo especial desse único sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, e nos identificamos com ele de um modo muito misterioso. É especialmente mãe dos sacerdotes, ela que foi a primeira que trouxe Cristo ao mundo, e que agora nós, os sacerdotes, todas as vezes que pronunciamos as palavras da consagração, nós trazemos também Cristo à terra. O Papa São João Paulo II diz na encíclica Ecclesia de Eucaristia: todas as vezes que repetimos o gesto de Cristo na última ceia, dando cumprimento a seu mandato, fazei isto em memória de mim, ao mesmo tempo acolhemos o convite que Maria nos faz para obedecermos a seu Filho sem hesitação. Fazei o que ele vos disser. É mãe dos sacerdotes, porque assim como Maria acolheu nos seus braços o menino recém-nascido, e depois, durante todos aqueles primeiros anos, na infância de Jesus, da mesma maneira, o sacerdote acolhe Cristo quando vem à terra nas suas mãos, depois da consagração. São José Maria costumava dizer que onde Jesus se encontra mais à vontade é nas mãos do sacerdote. Já temos consciência de tudo isso.
é mãe dos sacerdotes, porque a semelhança de Maria nas bodas de Canaã, que indicou aos criados: fazei tudo o que ele vos disser, palavras que se referem a todos os cristãos. Nós, sacerdotes, temos essa missão de dizer a todos os homens, de transmitir: fazei tudo o que ele vos disser, ensinando as palavras de Jesus. E, por terminar este elenco, esta numeração, Maria é mãe dos sacerdotes, porque nos sacramentos, e especialmente na Santa Missa, nós somos Cristo. Nós nos identificamos com Ele. E nesse momento, Maria é mãe nossa, porque somos Cristo. E porque está presente, assistindo a nossa missa, como assistiu na cruz Cristo, que nos redimia com a sua morte. Mas, depois de pronunciar essas palavras dirigidas a Maria: eis aí o teu filho, Cristo olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. E, dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. As primeiras palavras, é aí a tua mãe, simplesmente completam aquelas que tinha dito a Maria, olhando para João. Maria sente-se mãe de João, de todos nós. E João sente-se filho de Maria. E nos diz aí o Evangelho que a recebeu como mãe. A recebeu na sua casa. A introduziu na sua casa. Essa é a missão dela. De João. Cuidar dela. E se nós nos consideramos também filhos de Maria, devemos recebê-la na nossa casa e devemos cuidar dela. E, por um lado, como que nós a recebemos na nossa casa? Como nós abrimos as portas da nossa casa e fazemos que Maria entre na nossa casa? Entrando, deixando, fazendo, contando, como dizia o bem-aventurado Álvaro del Portillo, contando com ela em tudo e para tudo. Fazendo que ela participe da nossa vida, deixando que entre na nossa alma, no nosso coração, na nossa intimidade, na nossa consciência. E assim como uma mãe que quer entrar, ela quer entrar na nossa alma. Uma mãe quer entrar no quarto do filho, que está todo desarrumado, desordenado, feito uma bagunça, e fazer uma boa faxina. Nós também temos que deixar que Maria entre na nossa alma e a limpe, e a arrume, acalme as nossas paixões, ordene os nossos afetos, purifique os nossos pensamentos, enfim, coloque em nós os sentimentos do seu Filho, Jesus Cristo. Porque quando Maria cuida de nós, o que quer fazer de nós é outros Cristos. Quer esculpir, a esposa do Espírito Santo, esculpir em nós a imagem de Cristo. E nós temos que deixar. Tem em vós os mesmos sentimentos que Cristo teve. E para isso, nós temos que convidar a nossa alma que entre e pedir que nos limpe. Essa é a devoção mariana. Como uma criança, com toda a simplicidade, é pedir que nos limpe, expor os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas preocupações, as nossas lutas, aquilo que nos custa cortar, pedir que nos ilumine, que nos faça ver
que traços de seu filho ainda faltam na nossa vida. Tudo isto é um convite para que façamos oração com Nossa Senhora, para que nós dialoguemos, para que ganhemos essa intimidade com Maria. Porque se nós deixamos que ela entre, ela fará com que cheguemos a ser esses sacerdotes à medida de Cristo. Nós conseguiremos. Já não estamos sozinhos. Em caminho, lemos as palavras. Antes, sozinho, não podias. Agora, recorreste à Senhora e com ela, que fácil. Temos que pedir. Já reparamos como todas as orações dirigidas a Nossa Senhora são orações de petição. A vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus, diz a primeira oração, século III. A vós bradamos, os degregados filhos de Eva, rezamos na Salve Rainha. Rogai por nós, pecadores, todos os dias na Ave Maria. E essa oração tão bonita de São Bernardo, o lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Maria espera isso de nós, que a invoquemos, que insistamos, que mostrar que nós precisamos dela, porque às vezes com os filhos acontece, que quando são menores chamam para tudo a sua mãe, e quando ficam adultos já não precisam da mãe. Nós temos que recorrer. Ouvia recentemente de alguém que estava lendo uma biografia do Juscelino Kubitschek, presidente, que tinha uma grande devoção à mãe dele. E que sempre, e quando era presidente, ele todos os dias, o primeiro que fazia ao acordar era ligar para a mãe, que estava lá, na cidadezinha dele, de Minas, e pedir a bênção. Bonito. Nós também temos que ser assim, sempre necessitados. Mãe, eu preciso de ti. Mãe, e quando alguma coisa nos preocupa, mãe, porque depois nós meditaremos na próxima meditação como Maria atende a nossas súplicas e como concede tudo o que nós pedimos. Deixar que Maria entre na nossa vida. E por outro lado, como fez São João, cuidar de Maria. Cuidar dela. E nós cuidamos bem de Nossa Senhora quando, como sacerdotes, procuramos falar bem dela. Procuramos dar a conhecer aos homens o que significa ter uma mãe, que é Nossa Senhora. Quando nós divulgamos a devoção a Nossa Senhora, quando fazemos com que tantos filhos e que estão meio perdidos se encontrem o caminho de volta, que é Maria. Eu prego a devoção a Maria, eu transmito aos outros, aos meus filhos, a devoção a Maria. Eu aconselho, quando às vezes vejo uma conversa na direção espiritual, na confissão, uma pessoa angustiada, uma pessoa que se sente sem forças, eu digo, olha, recorra a Maria, peça a Maria, clame a Maria, que verá como assim os seus esforços serão recompensados. A devoção a Maria. Nós cuidamos de Maria em tantas igrejas, paróquias, em que tem
que estão dedicadas a Nossa Senhora. Nós cuidamos de Maria quando em nossas igrejas temos, em todas as igrejas, essa imagem, ou várias imagens de Nossa Senhora, e levamos os nossos fiéis a elas. Nós cuidamos de Nossa Senhora quando de uma maneira especial é nós, e na vida paroquial, nós procuramos viver de modo especial todo este mês de maio. Assim nós cuidamos dela. Quando nós fazemos que se abram também as portas das almas e das vidas de nossos fiéis e que entre Nossa Senhora. Porque muitas pessoas sentem-se órfãs. Muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas estão... E isso acontece. Às vezes Deus fica muito longe para eles, não é que esteja. O Cristo fica muito longe, não é que esteja. Mas Maria está perto. É uma mulher, é uma criatura, como nós. E sabemos quantas vezes, né? Maria é o caminho. É o caminho. Se nós pensamos na nossa vida, com certeza que podemos lembrar e podemos falar daqueles momentos em que houve uma intervenção de Nossa Senhora, porque nós recebemos uma graça especial precisamente numa festa de Nossa Senhora, porque foi diante de uma imagem de Nossa Senhora, porque foi numa igreja dedicada a Nossa Senhora. Enfim, durante a oração do terço, numa peregrinação a Nossa Senhora, numa romaria, Nossa Senhora se manifestou. Há essa jaculatória, uma jaculatória tirada desse hino Ave Maria Stella, que diz iter para tudo. Ela que nos conduz, que nos ao caminho seguro que nos leva até o Pai. Ou, como São José Maria nos diz em caminho, a Jesus se vai e se volta sempre por Maria. Vamos ir terminando. Neste intervalo agora, como sempre fazemos, vamos meditar e pensar como que está a minha devoção até agora, neste mês de maio. E vamos tirar propósitos para o resto, para os dias que faltam. Estou rezando o terço, estou tendo algum detalhe de carinho com Nossa Senhora. Enfim, pensar. E terminamos colocando-nos sob a proteção de Nossa Senhora e lhe dizemos: Senhora Maria, mostra-te esse madre, mostra que és a nossa mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.